Que o Senhor nos conduza nessa aula em nome de Jesus. Qual passagem você escolheu, Vitorino? Uai, 1 Coríntios 13, onde tem aquela perícope lá. Você tá doidinho para falar sobre o dom do amor, né, menino? Ah, eu quero montar um sermão para chegar junto com a igreja. Não tem essa, não vou correr, não. Isso. Graciela, você escolheu alguma passagem específica? Porque tem muito dentro da igreja, pastor, ô professor, que caminha nesse sentido e achando que amor é um dom, um dom. E se foi, é igual foi aquele comentário. Se for dom, então é poucos que vão amar, não é todo mundo, não. E a palavra é para todo mundo, é um caminho, é uma ordem a seguir. Então, tem pessoas que ficam presas nisso. O contexto do que você quer falar, ele é um contexto enorme, né? Pois é. Porque você tem que abordar primeiro o contexto da cidade de Corinto, qual foi o objetivo de Paulo de escrever isso aí. E Paulo, a partir do capítulo 12 de Coríntios, ele começa a abordar a respeito dos dons para chegar na condição do amor. Então, ele apresenta os dons primeiro, né? E deixa bem claro que o amor não é um dom, é um caminho a ser seguido. Então, você tem um contexto aí bem considerável para trabalhar. Grande, né? Eu penso que vai me dar trabalho, né? Mas não é difícil de você identificar, não. É fácil. O problema do capítulo 12 é que no versículo 1, e a respeito dos dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, 1. Mas eu vou escolher outro. João 4, da mulher lá no Poço de Jacó, onde Jesus chegou para sentar e pediu água. Está correndo de problema? Não, é porque tem que ser uma coisa mais... Devido às aulas, devido à correria também, tem que ser uma coisa mais... Né? Então, vamos só ver um negócio aqui. Eu já mostro e já volto para vocês. Mulher samaritana. Essa pergunta aí, vamos deixar em que dados históricos se assenta o texto por último. Quem escreveu o texto? Essa aí, na maioria das vezes, dá para você responder tranquilo, né? Quem escreveu o texto? Tem alguns livros que a gente não sabe. Quem escreveu, por exemplo, 2 Samuel? Ou o segundo livro de Samuel? Quem escreveu aquele livro? Quem escreveu o livro de Reis? Quem escreveu Hebreus? Então, a minha opinião é que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. A maior carta do Novo Testamento, e lá no final ela diz assim, eu vos escrevo resumidamente. Misericórdia. É brincadeira, viu, gente? Só para descontrair. Se a maior carta escreve resumidamente, só pode ser uma mulher que escreveu Hebreus. Né? Imagina se ela tivesse tempo, se fosse igual hoje, hein? Computador na mão, assim. Tem muita conjectura, né, em relação ao autor aos Hebreus. Tem gente que acha que foi Apolo, tem gente que acha que foi o próprio Paulo. Eu já vi vários pregadores afirmarem de púlpito que foi Paulo, né? Outros acham que foi Barnabé. Pode ter sido Barnabé, por ser um hebreu, né? Algumas pessoas acreditam que foi Priscila, a esposa de Áquila, aí vai. Mas na maioria das vezes dá para você identificar, principalmente tratando-se do Novo Testamento, né? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Marcos. Mas quem Pelo era visto, Marcos? o próprio Marcos. Quem era Marcos? Primo de Pedro. Então, na tradição... Viajou com Paulo na primeira viagem. Foi rejeitado na segunda. Teve um probleminha com Paulo, depois Paulo pede ele de novo. Então foi João Marcos. Isso, João Marcos. A tradição geralmente afirma que
Ele foi discípulo de Pedro no início, escreveu o evangelho nas palavras ou na visão de Pedro, né? Inclusive, alguns estudiosos chamam o Evangelho de Marcos de Evangelho de Pedro, Então, como se fosse Pedro que tivesse ditado para Marcos. Muita gente acredita nisso, que Marcos foi o amanuense, né? Amanuense da retórica que Pedro transmitiu. Então, essa pergunta aí, quem escreveu, ela é a mais simples de todas, considerando quando o livro tem uma autoria descrita. Agora, quando não tem um autor de maneira clara descrito, você tem que trabalhar conjecturas, né? Aqui, provavelmente, foi escrito pelo fulano de tal. A tradição atribui ao fulano de tal, ao cicrano e assim sucessivamente. Então, você não pode deixar de procurar responder quem foi o autor do texto que você quer falar. A quem se destinou e quem o recebeu? Outra pergunta. Quando o texto é endereçado, né? Por exemplo, quando Lucas direciona os seus 2 trabalhos, ele escreve para quem? Teófilo. Ok. Aí Quem também foi Teófilo? Não sei. há conjecturas, né? Tem gente que acha que Teófilo era de fato um gentil por causa do nome, né? O nome desse indivíduo é um nome composto, né? Teos e Filos. Teófilo, amigo de Deus. Trabalhando a condição desse nome, tem alguns intérpretes que acreditam que Lucas escreveu para todos os gentios. Qualquer um que seja amigo de Deus recebeu essa carta ou esse livro, mas pode ser, de fato, uma pessoa específica, né? Parece que é uma pessoa específica que a gente não tem conhecimento histórico, mas foi endereçada a Teófilo. No Novo Testamento também isso não é difícil, porque a maioria dos livros tem um destino certo. Por exemplo, os evangelhos. Mateus escreve para quem? Vocês sabem? Qual é o público-alvo de Mateus? Judeus, né? Positivo. E Marcos? Eu falo que foi para os romanos. É uma conjectura interessante, né? Porque tem muito latinismo no texto, muita explicação. Marcos explica os termos em aramaico e hebraico para que alguém que entenda, de certa forma, o latim possa entender. Então, é cheio de latinismo. Então, muita gente acredita que esse evangelho foi endereçado aos romanos. E Lucas escreve a Teófilo, mas especificamente a não-judeus, né? Os gregos. Possivelmente. E João... Eu falo que João escreveu para a igreja, né? E é interessante que João, no início do Evangelho, no prólogo, ele trata de questões que judeus estavam familiarizados, principalmente os judeus estudiosos, né? Possivelmente ele destaca a visão de Filo a respeito do Logos, né? E aí vai. Então, quando você percebe essas coisas, fica mais fácil de você entender aonde se assenta historicamente o texto. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o quê? O Messias, como o servo, como? Como rei, né? Messias que cumpriria aquele que veio para cumprir a profecia, né? O Messias prometido. Ele é apresentado como rei, como Messias. Marcos apresenta ele como servo, né? Que o Filho do Homem veio para servir e não para ser
servido. Lucas apresenta Jesus como o quê? Homem. Filho do homem. Professor, aqui eu quero fazer uma pergunta, Faça. nem sobre a questão de matéria mesmo. Por exemplo, tem aquele livro, não sei se o senhor já viu, Messias no Antigo Testamento, do Walter Kaiser Jr. O senhor conhece ele? Sim. Estava interessado, dando uma olhada. É bom? Demais. Então eu vou adquiri-lo. Eu tenho ele aqui, eu acho que digital, eu tenho ele. O Kaiser Júnior, naquele livro, ele acha Jesus até debaixo de pedra. É interessante. Vocês conhecem aquela outra obra dele lá, que ele juntou agora do Antigo com o Novo Testamento, né? Antigamente era a teologia do Antigo Testamento, e agora é uma obra num tomo só. É o plano da promessa. Positivo. Rapaz, que livro, hein? Muito bom teólogo, Kaiser Júnior, um teólogo bíblico excelente. E João apresenta Jesus como? Filho de Quem Deus. sabe? Como verbo de Deus, como filho de Deus, né? Então é necessário saber essas coisas. A passagem que você escolher, você vai ter que trabalhar isso aí. Em que se assenta historicamente o texto. Quem é o autor do texto? Paulo. Paulo estava onde quando ele escreveu? Estava preso? Estava em liberdade? Estava viajando? Aonde ele estava? Tem que abordar isso tudo. Professor, o texto que a gente vai fazer a exegese precisa ser necessariamente aqueles que nós enviamos para o senhor? Não, pode Na ser avaliação? aleatoriamente, pode ser o que Pode ser? vocês quiserem. Tá certo. Porque, por exemplo, eu fiz o de João capítulo 2, né? Porque eu achei mais fácil dele limitar ali pela questão da geografia e tudo mais, e o de Paulo falando sobre o arrebatamento. Mas eu acho que, para a questão de. Eu acho que vou fazer igual a Elson, vou pegar um texto que eu queira dar uma estudada mais profunda e pegar e fazer, dar uma analisada. Importante. Por exemplo, eu mencionei o capítulo 12 de 1 Coríntios, para falar sobre os dons, né? Acho que eu vou pegar ele também, porque vai servir, por exemplo, eu vou falar sobre o TCC sobre pentecostalismo, né, a questão dos dons, espírito e tudo mais, sensacionismo ou não. Então, acho que uma análise sobre os dons seria interessante. Já vou jogar uma bomba para você segurar. Você está pronto? Manda. 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. No grego não tem a palavra dom no versículo 1. Vixe, Oxi. Ela só aparece no verso 4. No versículo 1, a palavra é pneumatikons. A respeito dos seres espirituais, não quero que sejais ignorantes. Agora, você entender o que são os seres espirituais? É alguém que tem vida espiritual? É um anjo? O que é? Aí, menino, você tem que trabalhar com cautela para entender. Professor, Oi. eu queria perguntar para o senhor sobre Hebreus, Sim. capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Coisa linda, né? Linda, linda, linda. Eu estou pretendendo ministrar sobre esse texto domingo. Faz Falar isso, sobre... meu querido. Faz isso. Pois é. Aí, para responder as perguntas que o senhor colocou aí, quem escreveu? Não tem o autor. Aí você faz aquilo que eu te falei, trabalha as conjecturas possíveis. Alguns Sim. dizem que foi Paulo, fulano. geralmente Apolo, Isso, Barnabé. Paulo, Barnabé, Priscila ou o próprio Paulo. Ok. Você trabalha essas conjecturas. As outras perguntas... Aqui dá um sermão profundo
expositivo e cheio do poder e da glória de Deus. Eu quero falar sobre as 3 maneiras que Deus escolheu para ter relacionamento com o homem. Teofania, profetismo e o próprio Cristo. Cabe aí, né? Aí, a próxima pergunta, deixa eu achar aqui. A próxima pergunta, a quem foi escrito? Quem se destinou? Foi uma comunidade de cristãos ex-judeus, né? Sim. Que estava pretendendo voltar ao judaísmo. Aí, o escritor vai alertá-los que salvação somente em Cristo. Impossível ter salvação em outro Na verdade, lugar. era um grupo especificamente de judaizantes, né? Que eram cristãos, mas estavam presos ainda à lei. Então, eles estavam presos à lei ainda, Salomão. E o escritor ele vem abrir os olhos dessa comunidade para que eles entendam que Cristo agora que é o paradigma. Exato. Aqui é muito lindo. Aqui dá para você abordar a respeito do Cristo, deixa Jesus para o final, né? Trata das questões secundárias primeiro e deixa a pessoa do Cristo para o final, menino. Isso aqui dá um sermão que até o pastor converte de novo. Rapaz, eu estava lendo um livro do Heber Carlos Campos, esse aqui, ó. E ele fala justamente disso, das formas que Deus usou para ter relacionamento com o homem. Rapaz, isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção mesmo. O que eu acho interessante é que esse Heber Carlos Campos não tem a mídia que os outros pregadores presbiterianos têm, né? E eu acho ele muito mais profundo que todos os outros. Muito bom mesmo. Tem aqui alguns livros dele, acho que eu tenho uns 3 ou 4 livros dele aqui. E ele é prolixo, cada livro dele é um calhamaço, né? Não é livreto, não, é livro mesmo. É livro bom. Ele só escreve calhamaço. Cada livro dele, ele aborda um assunto até esgotar, né? Verdade. Então, aqui, vamos voltar na pergunta. Que tipo de relação existia entre o autor e os leitores originais? Dá para perceber isso? Em algumas circunstâncias dá, em outras não, né? Exatamente. Nessa perícope que eu mostrei para o senhor aqui, não dá para saber qual a relação que ele tinha, de maneira nenhuma. Primeiro que a gente nem sabe quem é o autor, né? Não vai ter como você trabalhar. Não tem nem como conjecturar essa aqui. Não. Nesse caso, não. Em circunstâncias específicas, Elcio, você está falando aí, mas seu microfone está desligado. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. No caso lá, fica bem nítido, então, essa relação de quando João aborda lá a questão, até Jesus reproduz isso, na verdade, a mulher de Samaria reproduz, né, a relação dos judeus com os samaritanos, né, que eles não se davam. Então, se foi João que escreveu, provavelmente ele estava nesse contexto, né? Qual que é a relação de inimizade que existia entre judeus e samaritanos dentro desse contexto? Você tem que abordar a condição de João, sendo judeu, né? Pois é, ele não se dava com os samaritanos. Ele tinha a mesma cosmovisão dos demais judeus em relação aos samaritanos. Sim, então, tanto é que quando os discípulos chegam, né, eles não conseguem perceber de fato a situação de maneira real e eles questionam o próprio mestre. Então, essa era a relação, né, básica. Então, isso responde essa pergunta. A relação é interessante. Se você observar, era necessário Jesus passar pela província de Samaria. Era necessário. Porque se fosse qualquer outro judeu, eles escolheriam outro caminho. Mas Jesus tinha um encontro marcado ali com a pessoa.
Por isso era necessário. Na verdade, eles não entendiam essa questão. Inclusive, eu estou fazendo a questão sobre a relação do racismo aqui. E John Piper vai muito nessa questão de Jesus ser a resposta, né, para essa etnicidade, né, essa divisão de etnias da época, né? E na verdade eles não entendiam isso, que Jesus veio para trazer paz entre o grego e os judeus e acabar com toda essa inimizade, né, que existiam entre os povos ali. Só que então, isso aí só acontece na cruz, né? E no contexto de Efésios capítulo 2, a gente percebe que a barreira que separava judeus dos demais povos, ela foi rompida no Calvário. O muro da separação ruiu. Só que o ser humano, ele é tão duro de coração que ele não consegue aceitar essas coisas, né? Dificilmente eles, naquele momento ali, eles iam entender isso. Porque aquele contexto lá de Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que dos dois povos, Deus fez um só, né? Verdade. O que você ia falar aí, Salomão? Elsa, aquela mensagem que o pastor Eurípides colocou para nós ouvir era justamente sobre isso aí, ó. Mulher samaritana. O John Piper faz essa... Ele não usa a mulher samaritana, porém ele usa lá Pedro, Pedro lá na casa de Cornélio lá, que ele teve aquela visão do lençol lá e tal, aí eles estão na casa lá e Paulo chega, aí Pedro se levanta, né, e fica assim afastado e Paulo repreende Pedro, né, porque estava sentado lá com os gentios, né, com os gregos, aí na hora que os judeus chegam, Pedro se levanta, né, e ele fica naquela situação constrangedora lá. Então, olha só, Aelcio, essa condição a relação que o autor tinha com o destinatário, essa pergunta aí poucas vezes será respondida dentro de algum contexto, poucas vezes. Porque nem sempre dá para identificar isso, né? Nem sempre há condição de fazer essa identificação. Vamos ver a outra pergunta aqui. Onde estava o autor quando escreveu? Essa também o Salomão não consegue responder na perícope dele, não dá. Mas eu não sei as demais escolhas que vocês fizeram, mas algumas vezes essa pergunta tem como ser respondida. Por exemplo, se você escolhe uma das epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, aí dá para você identificar, né? Paulo estava preso na ocasião quando escreveu a carta aos Efésios. Professor. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, cortando aí concernente a essas organizações por parte de Jesus Cristo aí. Eu ouvi em uma exposição bíblica, e que na verdade é uma pregação, o rapaz citando a questão das organizações por parte de Jesus e disse nas suas colocações que Jesus tinha uma planilha de organização por consequência do trajeto que ele ia seguir, até porque ele cita na Bíblia por onde ele ia passar, e ele usou esse termo como uma planilha. Isso pode ser dito assim? Mas Jesus trabalhava o Excel já naquela época, né? Olha só, isso aí, na verdade, é um erro semântico, né? Está aplicando um conceito num determinado tempo em que não tinha. A gente precisa usar um linguajar adequado. Não há necessidade de trabalhar isso aí, de falar sobre planilha nem nada. Só falar que Jesus, ele trabalhava de maneira organizada. Ele sabia bem o que ele ia fazer, né? Agora, não quer falar que Jesus tinha uma planilha lá pregada na parede do quarto dele e ele ia movimentando ali. Hoje eu tenho que fazer... Não era bem assim, sabe? Professor. Oi. Participando aí da resposta do senhor,
A gente precisa observar também que, para aquela época, a dificuldade que era escrever. Não existia a fartura que existe hoje. Você vai ali, compra uma caderneta, uma caneta esferográfica e tudo. Não era essa facilidade que é hoje. Então, praticamente ninguém andava com papel na mão. E outra Era coisa, muito difícil. já que você mencionou isso aí, o que Jesus deixou escrito? Então, Deixou nada, Oleilson, né? é um linguajar que não é próprio para tratar do tema, sabe? Desnecessário. Desnecessário. Daqui um tempinho essa aula cai o link. Né? E não fiquem assustados, não. Vai ter outra aula? Eu tô querendo ajudar vocês, porque poucas pessoas me enviaram aí a condição do contexto histórico. Alguns não enviaram nem a perícope ainda. E eu preciso dar nota essa semana. Quem não mandou, eu vou dar nota. Viu aquela nota que parece com a letra O? Aí não dá, né? Tem que enviar a perícope para mim, as duas que eu pedi. A maioria já enviou, mas teve aluno que não fez até hoje, gente. Uma coisa tão simples. Aí eu vou e viro um professor que cobra de vocês ao extremo, vocês vão ficar com raiva de mim, né? A gente deixa o negócio mais tranquilo, tem que fazer atividade, gente. Porque se a gente não praticar, primeiro a gente não aprende. A perícope eu sei que vocês já assimilaram. Então, esse contexto histórico, eu estou querendo ajudar vocês por causa da tarefinha que eu pedi também. Então, vamos ver a outra pergunta, se a gente consegue respondê-la. Que motivação, que situação, aliás, motivou esse escrito? Essa aí não é difícil de perceber, não, quando você pega o fio da meada, né? Cada livro foi escrito com um objetivo. Você pode tratar do objetivo do livro e depois do objetivo específico da passagem que você está mencionando. O ideal é falar sobre o objetivo geral primeiro e depois tratar do objetivo específico. Então, Aels, por exemplo, se você for falar sobre 1 Coríntios 13, a motivação de Paulo era deixar bem claro que o mais importante de todas as coisas é viver o amor. Por isso que ele aborda lá, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo, se não tiver amor... Não, já mudei, professor. Você não quer ir mais não, né? Não, vou lá para o livro de João. Apesar que é interessante, mas eu vou lá para o livro de João. Vou deixar isso para depois. Vai ter outra aula? Essa aula é muito curta. Vocês querem que mande outro link? Eu acho que essa aula é suficiente. Mas esse assunto, na próxima aula já vou mudar de assunto. Se quiser, eu mando outro link, a gente conversa mais uns minutos aí, então. Assim que esse cair. Não, a aula toda aí. Assim que esse link cair, eu deixo ela subindo para gravar e mando outro para vocês, a gente passa o rodo no resto. Então, o que motivou o autor a escrever o texto? Tem alguma situação específica? Você consegue perceber isso, Salomão, lá no... No meu caso, o que eu peguei aqui em outro livro é que a comunidade estava tendendo a voltar ao judaísmo. Na verdade, era uma comunidade cristã de judaizantes que estavam querendo aplicar o judaísmo dentro do cristianismo. Exatamente. Então, eles estavam querendo voltar ao judaísmo, e aí o escritor aos Hebreus escreve para eles para mostrar que não existe possibilidade de salvação a não ser em Cristo. Por exemplo, e aí ele mostra toda aquela trajetória do pessoal do Antigo Testamento para mostrar para eles que Cristo está inserido nesse trajeto, nesse projeto todinho. Ou seja, para destacar a supremacia do Cristo, né? Ou seja, exatamente isso. Deus antes falava sim,
ele falava aos pais pelos profetas, ele falou assim, mas agora ele fala através do Cristo. É isso mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir montar esse sermão. Vai. Muito teórico e muito complicado. Mas é o que eu disse, é um sermão... Ele já está dividido didaticamente, as divisões já estão aí dentro, né? Uhum. Isso aí para você vai ser simples. O negócio é argumentar direitinho cada tópico aí. Exato. Salomão, qual que é a sua referência mesmo? Hebreu o quê? Hebreus 1, do 1 até o 4. E vocês que estão aí com o microfone desligado aí, com a câmera desligada, vocês escolheram alguma perícope para a gente fazer o contexto histórico ou não? Eu ainda não. Alexandre, o senhor escolheu? Escolhi. O que você escolheu? João 11. Certo. Já começou a fazer? Já. Maravilha. Marco Aurélio, e o senhor? Madalena, a senhora estava preocupada, né? Uma coisa simples. Escolheu um texto para fazer? Então, professor, eu ainda não escolhi exatamente o texto, mas tô lendo o Sermão da Montanha. Eu pensei em escolher um deles, pode ser? O sermão do monte, ou o sermão da montanha, ele é muito grande, né? Mas eu posso tirar uma perícope dele ou eu tenho que fazer dele todo? Não, tem como, ele tem divisões de perícopes. Se eu fosse você, eu escolhia uma perícope específica. Tipo a oração do Pai Escolhi um do sermão também. Né? Vou fazer as bem-aventuranças. Maravilha, maravilha. A oração do Pai Nosso está lá dentro, as bem-aventuranças estão lá dentro. Então, são perícopes que dá para você trabalhar separado. Uhum. Eu Aquele livro Jesus pela ótica do Oriente Médio faz uns comentários interessantes sobre as